Ontem a gente trouxe o detalhamento de jogos do Cruzeiro na Copa do Brasil e também na Série A do Campeonato Brasileiro até a 18ª rodada e está lá no Central da Toca, centraldatoca.com.br. O Cruzeiro terá a média de um jogo a cada 3 dias em julho. É isso mesmo. Tem a retomada contra o Grêmio no domingo, dia 13 de julho. 4 dias depois, o Cruzeiro joga no Rio contra o Fluminense, dia 17, uma quinta-feira. No domingo, dia 20, tem o Juventude no Mineirão. No dia 23, uma quarta-feira, 3 dias depois, tem o duelo diante do Corinthians na Neoquímica Arena. No dia 27, domingo, o Cruzeiro recebe o Ceará e no dia 30 de julho tem a primeira partida contra o CRB no Mineirão. Então, assim que volta, no dia 13, o Cruzeiro vai fazer 6 jogos do dia 13 ao dia 30. Tem que se preparar muito e por isso o departamento de futebol vem definindo toda a questão desta intertemporada e o que os atletas precisam cumprir neste período de férias para a turma voltar bem no dia 27 de junho na Toca da Raposa 2. Quem não tem esse período de férias é o pessoal que está no departamento médico. E eles se reapresentaram hoje na Toca da Raposa 2 para começar aí esse período, ou para continuar esse período de recuperação. Jogadores que precisam de uma melhora e estão fazendo trabalhos específicos. João Marcelo, Matheus Henrique e o Janderson. São os 3 atletas hoje no departamento médico do Cruzeiro. O Janderson aí só para o ano que vem, o João Marcelo para o final do ano e o Matheus Henrique cada vez mais próximo aí de ser opção para o técnico Leonardo Jardim. A expectativa é de que ele consiga voltar aos treinamentos quando o futebol for retomado e aí o Cruzeiro teria uma peça importante. O Caio Jorge, como eu falei aí na abertura, ele participou do podcast do Denilson, com o Denilson Show, e ele disse que anotou, né, melhor dizendo, 2 metas. Quando estava conversando com a psicóloga dele, ela falou para ele anotar as metas para este ano no papel. E aí que uma das metas é ser convocado para a seleção brasileira e a outra é ser artilheiro do Brasileirão. O Caio Jorge é o artilheiro do Cruzeiro no ano, 10 gols em 17 partidas e no Campeonato Brasileiro ele já balançou as redes 8 vezes em 12 rodadas. O Caio Jorge está empatado aí com o Verratti do Vasco e ficando atrás apenas do Arrascaeta do Flamengo, que tem 9 gols. Então, 2 metas: artilheiro do Brasileirão e ser convocado para a seleção brasileira. Lembrando que em caso de convocação para a seleção brasileira, o Cruzeiro teria aí que pagar um bônus à Juventus. Isso foi definido quando ele foi contratado na metade do ano passado. Vamos lá, que eu quero aqui atualizar como ficou o calendário do Cruzeiro, porque a CBF ela desmembrou os jogos da Copa do Brasil e também as próximas rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro. Fiz questão até de anotar aqui para ficar mais fácil. Então, lembrando que o Cruzeiro vai ter aqueles amistosos lá, o torneio amistoso, né, Vitória Cup, no Espírito Santo, dia 3 e no dia 6 de julho. O primeiro compromisso oficial na volta será no dia 13 de julho, 8h30 da noite, um domingo. O jogo com o Grêmio no Mineirão. E ficou dentro daquilo que o Cruzeiro planejava. Por quê? No dia 12 tem um show grande na Esplanada no Mineirão. Para não ter nenhum tipo de problema, o Cruzeiro solicitou à CBF que a partida fosse marcada para o domingo. O pedido foi atendido, aí o horário é questão do Prime Video, da Amazon, que vai transmitir esse jogo com exclusividade na plataforma. Então, domingo, 13 de julho, 8h30 da noite, Mineirão, Cruzeiro contra o Grêmio. No dia 17 de julho, uma quinta-feira,
O Cruzeiro vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense, 7h30 da noite. Aí no domingo, dia 20 de julho, Cruzeiro e Juventude no Mineirão, 4 horas da tarde, hein? Um milagre aí, jogo domingo, 4 horas da tarde pro Cruzeiro. No dia 23 de julho, quarta-feira, 7h30 da noite, Cruzeiro vai em São Paulo, Arena Corinthians, enfrentar o Corinthians. No dia 27 de julho, domingo, também 4 horas da tarde, Ceará no Mineirão. No dia 30 de julho, também Mineirão, uma quarta-feira, 7h30 da noite, é o primeiro jogo da fase de oitavas de final da Copa do Brasil, o duelo diante da equipe do CRB. E aí, no dia 3 de agosto, um domingo, fora de casa, estádio Newton Santos, o Engenhão, 4 horas da tarde, o Cruzeiro enfrentando o Botafogo. E no dia 7 de agosto, uma quinta-feira, Maceió, estádio Rei Pelé, o Cruzeiro jogando diante da equipe do CRB. Então, temos aí o calendário preenchido até o dia 7 de agosto, hein? É jogo meio e final de semana. Quando voltar, o Cruzeiro volta tendo uma maratona, aí também já ficou todo o período aí, férias, trabalho de intertemporada, tudo com o técnico Leonardo Jardim, é voltar na ponta dos cascos para ir bem também na outra parte aí que envolve Campeonato Brasileiro da Série A e, claro, os jogos de oitavas de final da Copa do Brasil. Eu vou falar sobre Matheus Pereira, mas primeiro eu quero dar um recado aqui da Ideal Proteção Veicular. Meu amigo, você ainda não tem uma proteção veicular? Então conheça a proteção veicular que eu confio, que é a Ideal. Acesse idealpv.com.br, eu vou te contar um detalhe que você precisa pedir na hora de procurar a Ideal. Peça para ter a franquia Zero Ideal. Na hora que você mais precisar, que é quando você bate o carro e aí teria que pagar uma franquia, na Ideal é franquia zero, meu amigo. A Ideal vai bancar todos os custos de abertura do sinistro, do seu carro, de terceiros envolvidos. Esse é um assunto que só a Ideal pode te oferecer. Idealpv.com.br, a proteção veicular. Que eu confio, você pode confiar. A gente trouxe ontem sobre a questão de Matheus Pereira, e aí é o seguinte, a negociação ainda vai acontecer para uma renovação. O que tem de importante em toda a história, e aí já da parte do Matheus Pereira também, é que o cenário para o Matheus Pereira se transformou completamente em pouco tempo no Cruzeiro, né? Hoje todo o departamento de futebol vê o Matheus Pereira como um jogador muito importante para o Cruzeiro. O técnico Leonardo Jardim conta muito com o atleta. O Matheus Pereira já disse em algumas oportunidades que não pensa em sair do Cruzeiro para ir para outra equipe do futebol brasileiro. E eu já nem sei mais se tem tanto aquele desejo de uma negociação para o futebol europeu. Por mais que as famílias elas estejam na Europa, mas o momento vivido hoje pelo Matheus Pereira, em todos os aspectos, é muito especial. Então, uma boa conversa com o Cruzeiro pode fazer com que esse contrato realmente seja prorrogado. Não tem mais, como eu disse, aquela história de ter que ir para a Europa a qualquer custo e por tudo que vinha acontecendo também com o jogador no dia a dia na Toca da Raposa 2. Então, essa história ela se transformou e se transformou de uma maneira positiva e o Matheus hoje está muito feliz e adaptado aqui ao Cruzeiro. Então, vamos aguardar e acompanhar como essas conversas irão acontecer. Tem também a questão de aparecer proposta, se vai aparecer proposta lá do exterior e como seria essa proposta, mas é fato que o Cruzeiro vai fazer de tudo aí para que o Matheus Pereira fique por muito mais tempo aqui na Toca da Raposa 2.